paz. Meus amados irmãos, vamos dar início à nossa EBD, vamos retomar a nossa EBD online. E hoje nós vamos trabalhar a lição 12. A lição 12 que trata sobre a autoridade das armas espirituais. E o texto bíblico básico que nós vamos trabalhar é em Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, são essas armaduras que, na sequência, nós vamos ler, que vão ser explicadas nessa lição 12 de hoje. A autoridade das armaduras espirituais, das armas espirituais. O versículo 14, então, diz: Estais, pois, tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E aí vem o 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. E aí nós já temos duas armaduras que Paulo sugere que nós nos atentemos a elas, que nós nos revistamos delas, que é o cinto da verdade, cingir nossos lombos com a verdade e com a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós percebemos que a palavra de Deus fala de 6 armas espirituais. E a primeira delas é o cinturão da verdade. E Paulo faz uma analogia para explicar, na verdade, 6 elementos que o cristão tem que observar durante sua caminhada. É a verdade, é a justiça de Deus, é a salvação, é a fé, é a espada do Espírito, que é a palavra, e o evangelho da paz. São 6 elementos que nós devemos nos revestir, nos proteger contra as astutas ciladas do inimigo. Porque Paulo está falando essas armaduras no contexto de batalha espiritual, e ele explica que nós devemos nos fortalecer no Senhor. Porque a nossa luta não é contra carne, contra sangue, mas sim contra principados e potestades. Então, é uma luta no reino espiritual, no mundo espiritual. E no mundo espiritual nós temos que nos revestir com essas armas que Deus nos legou. A verdade, o cinturão da verdade, ele faz uma analogia com o soldado romano para nos mostrar as armas que nós devemos usar para nos proteger nessa batalha espiritual com o inimigo. E quais são essas armas? O cinturão da verdade. E a verdade é o próprio Senhor Jesus nos revestir com o cinturão. O cinturão era uma peça que o soldado romano se revestia, rodeava a sua cintura. E nós temos que nos revestir com a verdade, com o próprio Senhor Jesus. E nos revestindo de Jesus, nós estaremos caminhando com Cristo. E caminhar com Cristo significa caminhar na verdade. O crente, ele não pode andar na mentira, porque a mentira é o tempo propício para o diabo arrumar uma armadilha para a gente cair, para nós cairmos. As astutas ciladas do inimigo, elas são facilmente armadas quando você está na mentira. Então, o crente, ele não pode andar na mentira, mas ele tem que andar em integridade. Integridade. Tem que ser íntegro. Em tempo e fora de tempo, em qualquer circunstância, nós temos que nos manter íntegros à palavra de Deus, íntegros à verdade, íntegros àquilo que o Senhor Jesus nos mandou guardar. Nós temos que nos cercar, nos rodear, nos envolver dessa verdade o tempo todo, porque assim nós não estaremos dando brecha para o inimigo nos atacar. A segunda arma que a palavra nos diz, qual é? A couraça da justiça, a justiça de Deus. A couraça era uma peça que o soldado romano usava para cobrir que o seu tronco, protegendo, portanto, órgãos vitais. Então, Paulo, com isso, está querendo fazer uma analogia, que a justiça de Deus nos protege também, nos protege de forma vital.
um elemento que nós nunca podemos duvidar, que é a justiça de Deus. A nossa justificação, ela vem do mérito de Cristo na cruz do Calvário. Nós somos justificados pelo que Cristo fez por nós, pelo preço que Cristo pagou na cruz do Calvário. E essa é a justiça de Deus se cumprindo através de Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo na cruz. E essa é uma verdade, que precisa estar dentro do nosso coração, nos protegendo, nos blindando contra todo ataque do maligno. Porque nós não podemos, o maligno às vezes, os inimigos às vezes, ele quer nos acusar dos nossos erros passados, querendo nos fazer parar de caminhar no Evangelho, de propagar a mensagem do Evangelho por causa da nossa vida pregressa. Mas a gente tem que ter a certeza, a convicção de que nós somos dignos não por causa dos nossos méritos, mas por causa do mérito de Cristo na cruz, por causa do sangue derramado até a última gota. É a justiça de Deus que me santificou, que me justificou perante Deus por causa do preço que Cristo pagou. E essa verdade tem que estar dentro do meu coração, me blindando contra todo ataque do inimigo. E estando blindado com essa verdade, com a justiça de Deus, e blindando, eu posso então prosseguir em paz com Cristo, propagando o Evangelho que me salvou, propagando o Evangelho que me libertou. E além disso, essa constatação da justiça de Deus, ela me faz perceber que se eu, que fui atingido por ela enquanto pecador, por essa justiça de Deus, enquanto eu era pecador e agora não mais, porque Cristo me libertou do pecado, do poder do pecado, essa verdade também pode atingir o meu irmão, que muitas vezes eu acredito, aquele não tem jeito. Toda vez nós dizemos isso, né? Aquele não tem jeito. Não deixe esse pensamento na sua cabeça, meu irmão. Porque a justiça de Deus pode sim atingir a todas as pessoas. O sacrifício de Cristo, ele pode sim, ele é suficiente, e ele pode sim atingir a mais perversa pessoa que você conhece. Por que não? Então não deixe esse pensamento maligno influenciar a sua mente a ponto de você achar que alguém não é digno da pregação do Evangelho. Aquela pessoa é sim, porque Deus morreu por todos. Todo aquele que crê será salvo. A terceira arma que nós devemos usar para nos blindar contra o ataque do inimigo nessa batalha espiritual é o Evangelho da paz. São as sandálias do Evangelho da paz. Sandália, que Paulo faz dando uma analogia aqui, remete à caminhada. Sandália caminhada, meu irmão. O Evangelho da paz precisa ser propagado, precisa ser pregado a toda criatura, em todas as nações. Jesus deixou a grande comissão para a igreja, ir de pregar o Evangelho, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus diz, é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então a igreja tem essa autoridade por causa da obra de Cristo para pregar esse Evangelho que liberta, que salva, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é esse Evangelho da paz que precisa ser pregado pela igreja. Mas Satanás quer evitar que essa propagação seja feita pela igreja. Satanás quer evitar que a igreja continue aquilo que o Senhor Jesus já nos legou, que é a pregação do Evangelho da paz que liberta e salva o homem. Então ele quer incutir, quer nos paralisar, quer incutir que nós não devemos, por exemplo, pregar o Evangelho. Esse é o Evangelho da paz, e a paz aí significa a reconciliação do homem com Deus. O homem era inimigo de Deus por causa do pecado, mas através de Cristo nós somos feitos amigos, reconciliados com Deus por causa do sacrifício de Cristo. E esse Evangelho precisa ser pregado. Então essa sandália é para dar resistência. Essa sandália é para dar resistência nessa caminhada, para que a gente não retroceda, para que a gente não pare. Porque essa sandália do soldado romano, ela tinha cravos, tipo uma chuteira, que durante a batalha fazia ele firmar, e ele não escorregava, ele não tropeçava por causa de um terreno escorregadio, mas dava firmeza. Da mesma forma, a sandália que nós devemos vestir tem que nos dar firmeza durante essa caminhada, para que a gente não retroceda e não se intimide diante das investidas do inimigo na propagação do Evangelho. A quarta arma, segundo diz a palavra, é o escudo da fé. E falar em escudo da fé é algo até redundante, né? A fé é algo fundamental na caminhada cristã para nos proteger das investidas do inimigo. Afinal de contas, uma das formas que o diabo usa para nos influenciar, para nos fazer parar naquilo que Deus tem para a nossa vida, é lançando dúvidas.
é lançando questionamentos. E aí a gente pode trazer 2 exemplos bíblicos sobre isso. A gente pode trazer o exemplo de Eva, que foi enganada pelo inimigo, pela serpente. Ele lançou uma dúvida. Ele lançou uma dúvida no coração de Eva. Deus disse, não coma desse fruto. Mas Satanás diz que podia comer. Satanás lançou uma pergunta, lançou uma dúvida na cabeça de Eva. E aquilo fez com que ela, o quê? Desobedecesse. E é assim Satanás age também, lançando dúvidas e questionamentos. Um outro exemplo foi Pedro, quando avista Jesus andando sobre as águas. Jesus disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus diz, vem. E Pedro, com aquela palavra lançada, vai com fé, caminhando sobre as águas. Mas no momento que ele vê a tempestade, ele se intimida. E aí ele começa a afundar. Então, as circunstâncias negativas que muitas vezes se levantam, e o próprio inimigo as fazem subir, se levantar, para nos paralisar. Se a gente não tiver fé, a gente afundará. Nós afundaremos. Então, é preciso fé para se defender dessas setas que o inimigo lança, dessas dúvidas, desses questionamentos que muitas vezes provocam incredulidade. E a incredulidade é algo que nos faz nos afastarmos de Deus, nos afastarmos daquela palavra de Deus lançada sobre a nossa vida. Muitas vezes o inimigo levanta esse questionamento para nos afastarmos de Deus. Né? E isso é uma batalha espiritual, meu irmão. Isso é uma batalha espiritual que nós enfrentamos todos os dias. O inimigo tentando nos influenciar, jogando palavras, levantando circunstâncias negativas para nos abater, para nos paralisar, para que a obra não seja continuada, para que nós não continuemos a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. É preciso o escudo da fé para nos defender desses dardos inflamados do inimigo. A quinta arma, segundo a palavra, é o capacete da salvação. O capacete da salvação, quando você pensa, quando Paulo faz a analogia entre capacete e salvação, a salvação é o ponto principal também, de novo. Mas o capacete protege a cabeça, assim como a salvação protege a nossa mente. E essa é a analogia que Paulo quer fazer. Nós precisamos estar com a mente focada naquilo que é o nosso alvo, a salvação, a eternidade. Nossa mente não tem que estar voltada para coisas da terra, para coisas do mundo, mas nós temos que renovar a nossa mente para que nós passemos então a viver uma vida tão somente para Cristo. E não uma vida voltada para as coisas terrenas, as coisas mundanas. Então, quando nós protegemos a nossa mente com a mensagem da salvação, do preço que Cristo pagou, quando nós éramos pecadores, nós passamos então a nos preocuparmos com o quê? Com santidade. Porque a partir do momento que nós somos salvos, nosso alvo agora passa a ser imitadores, seguidores de Cristo. E assim pensarmos nas coisas que são de Deus, e não nas coisas que são da terra. Porque Satanás, o tempo todo, quer fazer os nossos olhos e a nossa mente estarem voltadas para as coisas da terra. Olha, por exemplo, a forma como Satanás influenciou Pedro, quando Pedro revela que Cristo era o Filho de Deus. Logo na sequência, Jesus começa a explicar tudo aquilo que ele deveria padecer em prol da humanidade, para salvar os homens. E então Pedro repreende Jesus dizendo, Senhor, de forma nenhuma isso te acontecerá. E o que Jesus responde? Para trás de mim, Satanás, porque tu és causa disso, porque tu me causas escândalo. Não conhece as coisas de Deus, apenas as coisas dos homens. Naquele momento, Pedro fala algo influenciado por Satanás. Caso contrário, Jesus não teria repreendido e mandado Satanás ir para trás. Então a gente percebe uma influência ali maligna agindo na vida de Pedro. Isso quer dizer o quê? Que a nossa mente muitas vezes é influenciada para nós nos preocuparmos com as coisas desse mundo terreno, dessa vida, e não com as coisas que são de Deus, que vêm do alto. E o capacete da salvação, pensando nas coisas do alto. E por fim, a sexta peça de armadura é a espada do Espírito, que é a palavra. E falar em espada do Espírito é algo relevante porque o próprio Senhor Jesus, ele nos deu o exemplo de como funciona, né, de forma muito clara. A espada, eu quero enfatizar primeiramente que é do Espírito. Então a espada, que é a palavra, precisa ser manejada pelo Espírito. É o Espírito que nos relembra as coisas do Espírito Santo, que vai aí sim nos revelar a vontade de Deus verdadeira,
quando nós estamos lendo a palavra, quando nós estamos meditando na palavra, o Espírito Santo vai nos ensinar e vai nos tornar hábeis a manejar a palavra de Deus. E essa palavra, ela precisa ser manejada habilmente pelo Espírito, por quê? Porque Satanás, ele distorce a palavra. Muitas vezes, quem nunca viu uma palavra distorcida, uma palavra fora de contexto, induzindo o homem a erro? Por isso que o Espírito Santo tem que estar, porque nenhuma parte da Escritura é de particular interpretação. Toda a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo, e é o Espírito Santo que dá o entendimento daquilo que é a verdade do Senhor Jesus, daquilo que Deus deixou para a gente. Então o Espírito Santo precisa estar nesse processo, por isso que é a espada do Espírito de Deus. Porque o próprio Satanás, no deserto, tentou o Senhor Jesus. E ele tentou como? Distorcendo a parte de toda a palavra que só sai da boca de Deus. Jesus o tempo todo rebateu o inimigo, que vinha com uma palavra distorcida, fora de contexto, tentando Jesus a cair, a se desviar do caminho, a se desviar do propósito para o qual foi chamado por Deus. E é assim que o inimigo nos ataca, às vezes trazendo uma palavra fora de contexto para nos fazer cair. Mas quando a gente tem intimidade com a palavra, quando a gente se reveste com essa armadura, a gente consegue contra-atacar as investidas do inimigo, respondendo, está escrito. E aí o inimigo, ele fugirá de nós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Submetei-vos a Deus. Submetei-vos a Deus e resisti ao diabo. E o diabo fugirá de vós. Às vezes a gente se foca muito na resistência. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Mas antes, tem a premissa. Condição essencial para a gente resistir ao inimigo. Submetei-vos a Deus. Obediência. Observância da palavra de Deus. E é nos submetendo a palavra de Deus a essa verdade que nós conseguiremos resistir às tentações do inimigo, às opressões do inimigo. Venceremos essa batalha espiritual. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, a lição 12. No final da revistinha tem algumas perguntas para respondermos. Se vocês estiverem com alguma dúvida, por favor, mandem aqui no YouTube, façam as perguntas e nós teremos todo o prazer e satisfação em respondê-las. Até mais, até a próxima lição.